Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje o tema da palestra é Continuaremos Isolados? É uma pergunta, na verdade, né? Dentro das perspectivas do livro de Urântia. Antes da gente começar, eu vou me apresentar, né? Porque como essa é a minha primeira apresentação aqui no grupo, não sei se todo mundo me conhece, eu sou Eduardo Franco, sou leitor do livro desde 2008, e as pessoas me conhecem mais, quem é mais antigo me conhece, né? Mas muitos dos que vieram depois me conhecem mais pelos vídeos do Urantia Draw, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão do isolamento e eu separei quatro partes, quatro partes. Então a primeira é o isolamento para a experiência, então eu vou falar um pouco da importância da não intervenção supra-humana, né? Então vou explicar um pouco, talvez no primeiro momento pareça estranha a questão do isolamento e o tema, né? Sobre isolamento, né? Isolamento versus a experiência, mas isso vou deixar claro durante a apresentação. Vou falar um pouco também sobre o porquê a gente sempre espera algo, né? As razões que nos levam a acreditar que algo transcendental vai acontecer, que algum ser super-humano vai aparecer na Terra e assim por diante. A gente vai falar sobre alguns olhares, né, sobre o isolamento e as implicações não só da rebelião de Lúcifer, que é o principal motivo, quando a gente fala de isolamento, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a rebelião, e não é bem isso, né, e aí eu vou trazer alguns outros olhares, e no final eu vou trazer umas perspectivas futuras desse isolamento, para que a gente reflita juntos aí, com base no que eu vou apresentar para vocês. Bom, a primeira parte, né, que é o isolamento pela experiência, né, eu vou falar um pouco sobre essa importância, né, da não intervenção supra-humana, mas eu não consigo fazer isso sem fazer a pergunta, né, qual a importância da não intervenção supra-humana para vivermos nossa experiência, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta, né? Se Deus é perfeito, por que precisa experiência, né? Então, talvez para vocês agora não fique muito claro, mas se a gente for falar sobre a experiência que nós temos que viver aqui, a gente volta na questão de Deus, né? Então, o Dalmor, mais que todo mundo aqui fala muito bem sobre esse assunto, eu não sou, não vou aqui detalhar tanto quanto ele a respeito de Deus, mas falando um pouco sobre o Deus existencial, o Deus experiencial, né? Então, Deus, como absoluto inqualificável, se autolimita, né? E sai de um potencial, né? Não deificado, existencial, que sempre existiu e sempre vai existir perfeito, e ele se autolimita, se tornando, então, um Deus factual, deificado, para criar os mundos de experiência, né? Então, imagina Deus sozinho aí pensando é que assim é até um pouco absurdo ouvir isso, né? Mas para que a gente consiga, para que a mente humana talvez consiga compreender um pouco de como seria esse sistema, seria o mesmo que a gente parece pensar, tá? Eu vivo sozinho aqui e agora, né? Eu sou perfeito, sempre existi, sempre serei perfeito. O que me falta, né? Então, a partir disso, conjecturamos que ele tenha pensado, bom, a experiência, né? Talvez esse seja uma grande, pelo menos a minha primeira grande, pelo menos pelo que sabemos, primeira, né? Grande criação, né? Então, a partir daí, os mundos factuais, através da Trindade, passam a existir, e aí tem todo, né? Não vou aqui detalhar como isso se dá, né? Através do Filho eterno e, e do Espírito infinito. Espírito Infinito, me desculpa. E a partir daí, os universos, os 7 universos são criados, criando aí o ser supremo, né? Então, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o Ser Supremo, fazendo parte disso que eu falei, né? E aí eu acho que para entender um pouco melhor como isso funciona, talvez assistir alguma palestra da Molinha a respeito fique um pouco mais claro.
Mas falando só a respeito do Ser Supremo aqui, não vou entrar também no Deus o Último, não vou entrar nessa questão. Então, existe toda uma criação, né? Então, dos 7 superuniversos, cada um deles com 10 setores maiores, cada setor maior com 100 setores menores, cada setor menor com 100 universos locais, 100 constelações, cada universo local com 100 constelações, cada constelação com 100 sistemas e cada sistema com 1000 planetas habitados. Então, a gente está falando de algo colossal, né? E aí, quando a gente vai entrar só no nosso quintal aqui, falando do nosso planeta, a gente está falando de algo que se iniciou há 980 bilhões, quando o inspetor detectou as condições de um determinado lugar no espaço para gerar matéria. Então, a partir daí, a gente tem a criação, tem uma série de etapas, né? E aí, há 1 milhão de anos surge o ser humano. Então, esses slides foram um pouco mais para dar um pouco da ideia da grandeza desse projeto, né? Peraí, que não estou mudando o slide. Então, uma conjectura, né? Então, supondo que os subuniversos podem ter até 7 trilhões de planetas habitados, né? Dentro desse esquema, se todos os planetas habitados com seres volitivos forem organizados em ordem numérica, a gente pode pressupor que os 7 superuniversos poderiam ter até 5 trilhões de planetas habitados. Imagina a quantidade de seres. Então, quando a gente está falando desse ser supremo, quando a gente está falando da criação dessa experiência, a gente está falando de um plano colossal, gigante, né? E isso não é criado à toa. Né? Então, quando eu falo sobre o isolamento, então falei de tudo isso para induzir o isolamento, mas é porque existe todo um plano do Pai para nós com relação a isso. Então, aqui um trecho do livro que detalha um pouco melhor como é esse plano. Então, tendo alcançado a expressão existencial da deidade de si próprio, no Filho e Espírito, o Pai agora, alcançando a expressão experiencial dos níveis até então impessoais e relevados da deidade, que são Deus, o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Essas deidades experienciais, todavia, não são plenamente existentes agora, pois estão em processo de factualização. Então, a gente está falando de um universo muito grande em que uma construção de uma vasta experiência está em curso, né? E assim, qual seria o sentido de você criar uma existência tão grande e fazer intervenções diretas? Né? Não faria sentido. Isso atrapalharia o curso da experiência, né? Então, quando eu inicio falando sobre isolamento e a pergunta é por que estamos isolados, um pouco da resposta, que não existe uma única resposta, é essa, né? A experiência nos limita nessa questão, né? Nos impõe que precisamos viver a experiência, né? E essa experiência, para ser vivida, ela não pode ter tantas intervenções quanto a gente espera, né? Receber. Então, é uma construção lenta e certa. Então, o próprio livro diz, quando os homens oram pela intervenção das providências nas circunstâncias da vida, muitas vezes as respostas das orações é uma mudança nas suas próprias atitudes perante a vida. Contudo, a providência não é caprichosa, nem fantástica ou mágica. Ela é a emergência lenta e certa do poderoso soberano dos universos finitos, cuja presença majestosa das criaturas em evolução ocasionalmente detectam sua progressão no universo. A providência é a marcha certa e segura das galáxias do espaço e das personalidades do tempo, no sentido das metas da eternidade, primeiro no Supremo, depois no Último e talvez no Absoluto, que seria então a junção futura entre o Supremo e o Último. E na infinitude acreditamos haver a mesma providência. E essa é a vontade, as ações, o propósito da Trindade do Paraíso, motivando assim o panorama cósmico de universos após universos. Então, essa é a primeira pergunta que eu acredito que a gente tem que se fazer quando a gente se questiona sobre o nosso isolamento. Agora, no segundo ponto, né? A gente também tem o outro lado, né? O porquê que a gente fica esperando algo, né? Quais são as razões que nos levam a acreditar em algo transcendental? E a gente fica aqui
esperando que algo aconteça. Geralmente, essa expectativa, ela vem muito, primeiro, das religiões, né? E aí eu vou detalhar daqui a pouco um pouco mais isso. E aqui, na nossa realidade, muito dos novos leitores, né? Que chegam e geralmente vem com a ideia de que o livro, falando de tantos assuntos diferentes, seres supra-humanos, realidades totalmente diferentes das que nós vivemos aqui, que as comunicações vão existir livremente, de que extraterrestres vão usar na Terra e coisas miraculosas vão acontecer, e que milagres parece que brotam da Terra, e aconteceu isso comigo, aconteceu. E a experiência pessoal que nós temos, né, as nossas experiências pessoais, elas são importantíssimas, né? E a imaginação também né? O próprio livro fala isso para a gente. Então, só a gente sabe o que a gente viveu, as experiências que a gente viveu, e a gente correlaciona essas vivências da forma que a gente quiser. Só que muitas vezes a gente vai correlacionar essas ideias com coisas que a gente conhece, religiões que a gente já participou, realidades que fazem parte do nosso dia a dia. Então, esse é o cuidado, né, que a gente tem que ter. E um pouco disso vem do porquê o ser humano tem essa necessidade de esperar que algo aconteça, né? De que, será que eu estou sozinho? Por que será que eu tenho que viver esse mundo com tantas coisas erradas, com tanto peso, né? Por quê? Por quê? Por que as coisas não poderiam ser um pouco mais fáceis, né? Então, isso também justifica um pouco essa espera, né? E um dos motivos é as nossas principais religiões evolucionárias, né? Então, quando a gente fala do judaísmo, por exemplo, existem expectativas da vinda de um Messias, né? O Masquiar, né? Para a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. No islamismo, a gente tem a vinda de Isa para o dia do julgamento final. No cristianismo, é o retorno glorioso de Jesus para o estabelecimento do reino de Deus. No protestantismo, o arrebatamento, né? Eles são os mais clássicos, né? O que falam do arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento, a volta de Jesus, o julgamento final, e tudo isso colabora ainda mais para que essa ansiedade seja instalada, né? E aí esse isolamento vai causando cada vez mais desconfortos, né? Mas o que acontece? Essas intervenções, elas existem. O livro fala sobre elas. Só que elas são apenas ações preventivas ou corretivas. E elas são geralmente silenciosas. Então, a gente esquece disso, né? A gente fica esperando que algo miraculoso aconteça. Alguns trechos que falam sobre isso no livro a busca dos milagres é um recuo de volta às religiões primitivas da magia. A verdadeira religião nada tem a ver com supostos milagres. E a religião revelada nunca apontou os milagres como sendo comprovação de autoridade. O ato religioso está ancorado e enraizado sempre na experiência pessoal. E aqui eu vou fazer uma pausa, né? A gente vê aí casos, né? Até Jesus viveu isso com Maria, né? Maria tinha expectativa que Jesus saísse fazendo milagres, né? Até mesmo Sadler, né? No recebimento do livro, né? Queria ver alguma coisa. Então, assim, não são só nós, né? Mas as pessoas que participaram tão proximamente de revelações também têm essas questões, né? E a vossa mais elevada religião, a vida de Jesus, foi exatamente a experiência pessoal, o homem mortal, buscando a Deus e encontrando-o na plenitude. Durante uma curta vida na carne, enquanto na mesma experiência humana surgiu Deus buscando o homem, encontrando-o para a plena satisfação da alma perfeita, da supremacia infinita, isto é, religião, sendo mesmo a mais elevada religião já revelada no universo de Newton, a vida terrena de Jesus de Nazaré. Né? Tem até um trecho que eu não coloquei aqui, que fala, né, que é perda de tempo a gente se voltar para a cristandade, para o cristianismo novamente, né? Apesar de ser uma religião vista como algo que traz um pouco dessa verdade de Jesus, mas sim viver a vida de Jesus, né? O quanto os jovens hoje conseguiriam viver, ter uma perspectiva maior
da sua religião interna, veem como Jesus viveu na carne, né? E eu sei que é um outro assunto, mas enfim, e um outro trecho que também fala que os mortais de Urântia têm conceitos variáveis sobre o miraculoso, mas para nós que vivemos como cidadãos do universo local, há poucos milagres. Então eles mesmos já falam isso. De todos, os mais intrigantes são de longe as ortogas de encarnação dos filhos do paraíso, o surgimento no vosso mundo de um filho divino por processos aparentemente naturais, por nós como um milagre. O efeito de leis universais que estão além da nossa compreensão. Jesus de Nazaré foi uma pessoa miraculosa. Então, olha, para eles, né, os milagres são raros. Então, é complicado a gente tentar transcender isso, e é o que eu falo, né? Eu sempre falo isso, né? Eu vejo as pessoas, muitas das pessoas, principalmente as pessoas que estão começando a ler o livro, ou que não conseguiram ler o livro ainda de forma integral, ou não compreenderam ainda as linhas gerais do livro, elas tendem a pegar trechos do livro e tentar justificar coisas que elas acreditam, baseados nesses trechos. E, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, o livro como um todo, ele deixa muito claro essa questão dos milagres. Não adianta pegar trechos e falar, então, isso justifica por aquilo, não é bem assim a coisa, né? Outro trecho, né? Deus é tão inteiramente real e absoluto que nenhum sinal material de prova e nenhuma demonstração ou forma de evidência do milagre pode ser oferecida em testemunho da sua realidade. Nós sempre o reconheceremos, porque confiamos nele, e a nossa crença nele é integralmente baseada na nossa participação pessoal, nas manifestações divinas da sua realidade infinita, né? E aqui eu vou trazer alguns dos, vamos dizer assim, eventos supranaturais ou milagres escritos de Jesus, né, que muitos usam para falar a respeito dos milagres, né. Um foi o caso da transformação da água em vinho, a cura das 680 pessoas, a cura do leproso, do filho da viúva de Naim, a cura do cego de Josias, dos 10 leprosos, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e vinho, né? Mas não é bem assim, né? O próprio livro revela que muitos desses, vamos dizer assim, milagres, eles não eram exatamente milagres, e sim uma manifestação de um desejo que não era nem consciente, né? O fato do Pai estar diante de nós e de ele ver tão perto as questões humanas, viver isso na carne, fez com que muitos desses acontecimentos se colocassem, vamos dizer assim, como um milagre. Não eram milagres, eram simplesmente seres super-humanos que simplesmente utilizavam de alguns mecanismos que estão disponíveis no universo para materializar coisas que não necessariamente eram desejos dele, né? Tanto que as curas, né, muitas das curas que foram colocadas, né, como vindas de Jesus, não eram curas vindas dele, mas sim fé daqueles que estavam ali presenciando e que estavam próximos dele. Então, a coisa não é bem assim, né? O livro, inclusive, fala e deixa muito claro que esse foi o caso da multiplicação dos pães e dos peixes foi o primeiro e o único milagre com a natureza que Jesus fez depois de um planejamento prévio consciente. É bem verdade que os seus discípulos estavam dispostos a chamar muitas coisas de milagres, coisas que não eram. Essa, porém, foi uma ministração sobrenatural genuína, né? Então é um pouco complicado, né, essa questão, né? Quando acho que um pouco dessa palestra é para não para tirar a esperança das pessoas de que milagres possam acontecer, ou que depois mais para frente eu vou falar, seres super-humanos venham para cá. Não é essa a intenção aqui. Não é tirar a esperança de ninguém, muito menos fazer com que as pessoas não acreditem em milagres, mas sim falar que eles não precisam ser banalizados, né? A gente não precisa banalizar o milagre, achar que tudo é milagre, e ter um pouco mais de cuidado
a gente fala a respeito dessas coisas. Eu tive uma comunicação com o ajustador, eu vi um milagre, isso é um milagre. Não é bem assim que a coisa funciona e não é bem isso que o livro nos mostra, né? E mais para frente eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Então, a presença do ajustador do pensamento também é um fator importante, como eu falei, né? Porque, né, nesse processo. Porque aqui eu vou trazer alguns trechos que vão ser autoexplicativos. Então, existe um vasto abismo entre o humano e o divino. Então, vós sois tão desprovidos de decisões corajosas e de uma cooperação consagrada, que os vossos ajustadores identes acham quase impossível comunicar-se diretamente com a mente humana, mesmo quando eles julgam ser possível dar à alma do mortal em evolução o impulso iluminador de uma nova verdade. Essa revelação espiritual frequentemente oblitera a vista da criatura. Então é isso também um pouco. A ponto de precipitar uma convulsão de fanatismo ou iniciar alguma outra forma de transtorno intelectual que resulta em desastre. Muitas das religiões novas e alguns estranhos ismos surgiram de comunicações emitidas pelos ajustadores do pensamento e se tornaram abortadas, imperfeitas, mal interpretadas ou distorcidas pela mente. Então a gente tem que ter consciência de que não é que o ajustador está atrapalhando. Um outro trecho, né? Certas apresentações abruptas de pensamentos, de conclusões e de outras imagens da mente, algumas vezes são um trabalho direto ou indireto do ajustador. São, porém, muito mais frequentes, frutos de uma emergência súbita, até a consciência de ideias que se agrupam em níveis mentais submersos, que são ocorrências cotidianas naturais da função psíquica, corriqueira e normal, inerente aos ciclos da mente animal em evolução. E outro trecho, que é um clássico, né, que é perigoso alimentar a ideia de que o novo conceito, ideia originada na mente humana, haja sido ditada pelo ajustador. Mais frequentemente, para a vossa ordem de seres, aquilo que aceitais como sendo a voz do ajustador em realidade, uma emanação do vosso próprio intelecto. Esse é um terreno perigoso e todo ser humano deve colocar essa questão para si próprio, de acordo com a sua sabedoria humana natural e com o seu discernimento ou intuição supra-humana. Então, a gente também tem que entender que o que ocorre com o ajustador do pensamento é mais um fator que a gente tem que prestar atenção nessa questão, né? Bom, o terceiro ponto, até aqui alguma dúvida, gente? Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio ou está muito ainda, vocês ainda não entenderam qual é a linha que eu estou seguindo? Para mim Para está mim está tranquilo. ótimo. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma observação? Não? Então vamos seguir. Então, aqui são alguns olhares sobre esse isolamento, né? Então, as implicações da rebelião de Lúcifer e outros motivos do isolamento, tá? Então, quais são os principais olhares aqui, né? Que sempre pessoas... Esse é o principal, né? Quando a gente fala de isolamento, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que leem o livro é a rebelião de Lúcifer. Como se a rebelião de Lúcifer tivesse impedido que nós tivéssemos contato com o universo todo. E lá no começo, eu falei a respeito do objetivo da experiência nesse processo todo, eu acho que ali já fica muito claro que não é bem por aí, né? Não é que a gente vai ter contato restrito com todos os seres do universo a partir do fim da rebelião de Lúcifer. Não é bem isso, e eu já vi muitas pessoas repetirem isso e acreditarem nisso, né? Pessoas até falarem que, eu vou ter contato com outros planetas e vou conversar com o planeta X, Y, e não é bem assim que a coisa funciona, e eu vou detalhar um pouco mais isso depois, né? A chegada de um filho instrutor da Trindade também é uma perspectiva que o livro traz. A vinda do príncipe planetário vice-regente de Urântia, que é, quem sabe? O Melquisedeque. Exatamente, Melquisedeque, e a volta de Micael, né? Então, esses são os as quatro grandes esperas que a gente tem aqui nos dias de hoje, né?
segundo o livro, né? E o livro traz essa perspectiva, mas aqui eu vou detalhar um pouco mais cada uma delas. Bom, primeiro, fim da rebelião de Lúcifer, será que é isso, né? A partir desse momento é que a gente vai ter contato com todo mundo, não é bem por aí, né? Então aqui, esse é um parágrafo que faz com que as pessoas entendam isso. Então, mas ele não está isolado, tá? Nós não antecipamos uma eliminação das restrições atuais feitas a Satânia antes que os anciãos dos dias hajam tomado uma decisão final sobre os líderes rebeldes. Os circuitos dos sistemas não serão reinstalados enquanto Lúcifer estiver vivo. Nesse meio tempo, ele estará totalmente inativo. Então, imagina-se que há um circuito, né, e aí a gente tem que entender que circuito é esse e que comunicação seria essa. Especificamente. Só que o livro, ele não detalha muito isso. O que a gente entende do livro, que o livro fala, é que as comunicações, todas as comunicações que até então a gente via que anteriores à rebelião de Lúcifer, que aconteciam principalmente aqui na vinda do príncipe planetário, eram comunicações de seres super-humanos, não eram comunicações de mortais evolucionários como nós, na nossa primeira fase de ascendência. Não é isso, né? Não foi isso que a gente viu. Então, leva-se a crer que não é isso, né? Então, sobre essa comunicação. Então, aqui eu grifei muitas palavras, porque elas dizem muito, né? Aqui eu estou falando, né, sobre o momento em que essa comunicação foi cortada. E essa fala ela já traz palavras que denotam também o que foi cortado e o que seria restabelecido a partir do momento em que a rebelião de Lúcifer chega ao fim. Então, toda a propaganda da restrição, então, vamos prestar atenção nessas palavras, teve de ser feita por meio do esforço pessoal, porque o serviço da transmissão e todas as outras vias de comunicação interplanetária haviam sido suspensas pela ação dos supervisores dos circuitos do sistema. Está falando de circuito de sistema. Tá? Quem tem acesso a comunicações de circuitos do sistema não são mortais evolucionários, definitivamente. No momento supramortais, né? Supramortais, são seres supra-humanos. No momento da eclosão, da insurreição, todo o sistema de Satânia foi isolado. Então, o sistema foi isolado para que a rebelião não tomasse proporções maiores além do sistema de Satânia. Tá? Tanto os circuitos da constelação, então a gente está falando de circuitos da constelação para o sistema de Satânia. Então, é algo bem específico. Quanto dos circuitos do universo, com relação, obviamente, a esse sistema e aos circuitos da constelação. Durante esse tempo, todas as mensagens que chegavam e saíam eram despachadas por agentes seráficos e mensageiros solitários. Os circuitos, aí de novo a palavra, para os mundos caídos também foram cortados. De modo que Lúcifer, então a gente tem que lembrar por que ele foi cortado, de forma que Lúcifer não utilizasse tais meios para fomentar teu esquema nefando. E tais circuitos não serão restaurados enquanto o rebelde supremo viver dentro dos confins de Satânia. Então, isso mostra para a gente que quando a gente fala de isolamento, e a gente relaciona isso diretamente à rebelião de Lúcifer, isso não necessariamente é a forma mais correta de acordo com o livro, né? O isolamento, ela tem vários motivos. O principal deles se mostra já em cima da experiência, né? Então, não faria sentido termos uma experiência totalmente influenciada por intervenções de seres supermortais aqui o tempo todo. Isso não faria sentido dentro do todo. E um filho instrutor da Trindade, né? Que essa promessa também veio, né? Sobre um filho instrutor da Trindade. Só então, um pouquinho, Eduardo, antes de tu entrar nessa parte, tu acha que, mas o nosso isolamento, em alguma parte do livro, eles falam que ele é parcial, ele não é total. Tanto não Exatamente. é total que a gente recebe seres aqui, recebeu seres para trazer o livro, né? Então, o nosso isolamento, ele não é total, né?
Sim, sim. E assim, inclusive aqui mesmo, fala, né, por agentes seráficos e mensageiros solitários, Eu eles também continuam falo. podendo fazer transmissões. Então, entendam, pessoas, que quando a gente fala de transmissão, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma comunicação de seres supramateriais, né? A gente está falando de uma comunicação que não nos cabe. E que o motivo dela foi justamente que Lúcifer não utilizasse tais meios para fomentar o seu esquema nefando. Então, não, realmente, assim, algumas comunicações, obviamente, elas vêm, né, essa comunicação, ela existe, mas geralmente, é, elas são reservadas a seres que não fazem de forma alguma parte desse esquema. Por exemplo, os ajustadores do pensamento, né? Os mensageiros solitários, né? Os seres de Amona. Não faz sentido que essa comunicação seja cortada. Pessoal, não vamos confundir duas coisas. Uma coisa é a comunicação do sistema de Satânia com o universo e eventuais comunicações com os outros superuniversos, com enfim, outros universos. A gente não está falando dessa comunicação. A gente não pode confundir essa comunicação de seres supramortais com outros universos, outros superuniversos. Não vamos confundir essa comunicação, tá? Com a nossa comunicação com seres supramortais. A nossa comunicação com seres supramortais, ela pode vir a acontecer. O livro veio através disso. Tá? Aqui, eu acho que essa é a grande confusão que é feita. Porque quando acabar a rebelião de Lúcifer, nós vamos ter contato com todo mundo. Não, a gente não tem contato, a gente não tem que ter contato. A gente tem que construir a nossa própria história. Inclusive, naquele capítulo sobre o planeta vizinho, é muito interessante aquele material, todo mundo aqui já deve ter tido acesso a ele. Ele fala muito claramente que ele usa uma palavra, ele fala inusitado, que os assuntos de um planeta sejam utilizados para outro planeta. Ele fala que é inusitado. Isso é muito inusitado. Então, assim, achar que a gente vai ter comunicação. Então, assim, a comunicação humana conosco, assim, nós tivemos vários. A gente teve comunicação com Maria, a gente teve comunicação. Comunicações existiram e vão existir, mas elas não são. Primeiro, elas não podem ser vistas como milagres. Segundo, como eu disse, como estava no slide lá atrás, elas são pontuais, elas são geralmente para nos guiar. Então, assim, até mesmo durante a nossa evolução, todas as intervenções que foram feitas com os animais até chegassem a nós, né, toda a evolução animal até que chegasse a nós, ela teve intervenção. Se a gente tivesse lá para ver, talvez a gente visse alguma coisa aí. Entende? Então, a intervenção supra-humana nas questões da Terra, elas existem, isso é fato. Agora, a gente não pode confundir essa comunicação, porque com certeza ela é muito sábia. Então, quando ela existe, os seres sabem muito bem o que eles estão fazendo. Essa comunicação, ela vem deles para a gente, não da gente para eles. Né? A não ser que a gente tenha algo de valor muito, muito importante, e essa comunicação, né? Até a comunicação com o nosso ajustador possa aumentar, mas não é essa questão. Não vamos confundir a comunicação da gente dos seres pré-mortais com o sistema, com o universo, com os outros universos, com os superuniversos, enfim, com a comunicação de nós, seres mortais, com seres super-humanos. Outro ponto, né? Um filho instrutor da Trindade, né? Também está nesse pacote de promessas. Vamos dizer assim. Os filhos que em seguida visitarão um mundo evolucionário normal, olhem essa palavra, normal. Nós não somos um planeta evolucionário normal, tá? São da ordem dos filhos instrutores da Trindade, filhos divinos da Trindade do Paraíso. E novamente encontramos Urântia fora de passo em relação às suas esferas irmãs, se considerarmos que o vosso Jesus prometeu voltar. E essa promessa, ele certamente irá cumprir, isso é fato. Mas ninguém sabe se a sua segunda vinda precederá
ou virá depois do desaparecimento dos filhos magisteriais ou dos filhos instrutores de Urântia. Ou seja, eles não sabem se a vinda dele vai ser antes disso. Em outro documento, como resultado da administração de todas as ordens sucessivas de filiação divina, os mundos habitados e suas raças em avanço começam a aproximar-se do ápice da evolução planetária. Tais mundos, então, tornam-se maduros para a missão culminante, a chegada dos filhos instrutores da Trindade. Essa época dos filhos instrutores é o vestibular para a idade planetária final, a utopia evolucionária, a idade de luz e vida. Então, dentro de um planeta normal, a vinda de filhos instrutores da Trindade, filhos magisteriais ou filhos instrutores, eles vêm antes de luz e vida, tá? Então, os seres, eles conjecturam, assim como nós, e em algum momento pode surgir um ser desse aqui. Então, bem longe de luz e vida, né, gente? Vamos todo mundo aqui combinar? Vamos combinar? Bom, Melquisedeque. E Macventa Melquisedeque, né? Nosso príncipe planetário vice-regente. Recentemente foi conferida a Macventa Melquisedeque a autoridade de vice-regente para atuar em nome de Micael como príncipe planetário. Mas ele, filho do universo local, não tomou medida alguma no sentido de modificar o atual regime planetário, que vem de administrações sucessivas dos governadores gerais residentes. Outro documento. Há pouca chance de que qualquer mudança marcante seja efetuada no governo durante a presente dispensação, a menos que o príncipe planetário vice-regente venha para assumir as suas responsabilidades titulares. Quer prevalecer a alguns dos nossos colegas que, em algum momento no futuro próximo, o plano de enviar um dos 24 conselheiros à Urântia para atuar como governante geral será substituído pela chegada formal de Macventa Melquisedeque, com o seu mandado de vice-regente da soberania de Urântia. Como príncipe planetário efetivo, ele continuaria indubitavelmente respondendo pelo planeta até o julgamento final da rebelião de Lúcifer, e provavelmente continuaria até o futuro distante, com o estabelecimento do planeta em luz e vida. Olha, ponto interessante. Alguns acreditam que Macventa não virá para assumir pessoalmente a direção dos assuntos urantianos até o fim da dispensação corrente. Outros sustentam que o príncipe vice-regente pode não vir como tal, até que Micael retorne em algum momento em Urântia, como prometeu quando ainda na carne. Outros ainda, inclusive, esse narrador, aguardam o aparecimento de Melquisedeque a qualquer dia e hora. Ou seja, nem eles sabem. Nem eles sabem. Depois eu vou fazer uma amarração de tudo isso, tá, gente? Estou trazendo cada um deles. E Micael prometeu muito certamente aos seus seguidores que retornaria pessoalmente algum dia a este mundo, mas ele não disse como nem quando iria revisitar esse planeta, que foi o da sua experiência de Tortoga na carne. Uma ocasião deixou subentendido que, enquanto o olho da carne pudesse vê-lo, contemplando, quando ele viveu aqui na carne, no seu retorno, pelo menos em uma das suas possíveis visitas, ele teria discernido apenas pelos olhos da fé espiritual. Então, isso também é um ponto. Muitos de nós inclinamos-nos a crer que Jesus retornará ao Oriente diversas vezes durante as eras que virão. Não temos a sua promessa específica de que fará todas essas visitas, mas parece muito provável que, trazendo entre os seus títulos do universo de príncipe planetário de Urântia, muitas vezes ele visitará o mundo cuja conquista conferiu um título tão único a ele. Nós acreditamos de um modo muito firme que Micael virá de novo pessoalmente a Urântia, mas não temos a menor ideia de quando ou de que maneira escolherá fazer isso. Será que o seu segundo advento na Terra está marcado para ocorrer junto com o julgamento final desta era presente, seja sem o aparecimento interligado de um filho magisterial? Será que ele virá junto com o término de alguma era posterior durante? Virá sem anúncio e como um acontecimento isolado? Não sabemos. De uma coisa apenas estamos seguros, de que quando ele retornar, todo o mundo saberá disso, provavelmente, pois ele deverá vir como o governante supremo de um universo e tão anonimamente como uma obscura criança de Belém.
mas se todos os olhos deverão contemplá-lo, e se apenas os olhos espirituais poderão discernir a sua presença. Então, esse advento deverá ainda ser postergado em muito. Portanto, vós faríeis muito bem... Só um pouquinho, Eduardo, queria fazer um comentário ali, ó. Pode Eu fazer. acredito que ele só virá em Luz e Vida, ou muito próximo, porque ele diz ali, ó, não, deixa eu ver, de uma coisa estamos seguros, de que quando ele retornar, todo mundo saberá disso. Provavelmente ele deverá vir como um governante supremo de um universo. Isso aqui me faz crer que, então, só em Luz e Vida, para todo mundo reconhecer ele como governante supremo, né? Antes disso, que nem eles dizem ali em cima, que eles acreditam que ele faça várias visitas. Eu até acho que ele até já veio depois, ou vem para... Tem aquele negócio lá dos arcanjos, aquela sede lá nos Estados Unidos. Talvez ele venha para alguma reunião, alguma coisa, mas para vir, para se mostrar, por causa dessa frase ali, eu acho que só em Luz e Vida. Tem uma coisa curiosa que está escrito no documento de Luz e Vida, que eles dizem que todos os seres de auto-outorga de um planeta, eles vêm quando o templo moroncial vem para a Terra. Então, teoricamente, Jesus, como um ser auto-outorgado, ele estaria aqui presente quando o planeta entrar em Luz e Vida, que é quando a maquete do centro moroncial que tem em Jerusalém vem para o planeta. Então, o pessoal pode conjecturar, mas se ele for seguir a regra, ele deveria estar aqui no início de Luz e Vida do nosso planeta. Quando tiver o primeiro templo, onde é que ele poderá se manifestar? E ser visto? Aqui. Então, exatamente, porque a gente está entrando em Luz e Vida, e aí o ser de auto-outorga, né, que geralmente é um ser magisterial, ele vem para este momento em um planeta na entrada de Luz e Vida. E Jesus é o nosso ser de auto-outorga, né? Só que você falou, em regra seria isso, né? Mas uma coisa que o Urântia sabe é não seguir a regra, né? Não, eu concordo, eu digo assim, mas uma coisa assim parece óbvio, porque Jesus, ele como governante, ele faz o que ele quiser, mas teoricamente, né, isso assim, corroborando com que o livro, com todas as coisas que o livro fala, eles não comentam isso, porque deviam falar, mas geralmente isso só está comentado em Luz e Vida, e geralmente um ser de auto-outorga que vem visitar o planeta. Então, quando ele falou isso, ele pode ter pensado nessa época, ele pensou em ele vendo o futuro, que talvez precisasse de um apoio maior aqui no nosso planeta. E ele não vai vir para se mostrar para os primitivos aqui, nós mortais, que não temos fé o suficiente. Se ele não quis fazer isso nem na época que ele teve aqui, se preocupar com essa questão, não vai ser agora. Até porque o ensinamento que ele deu, a principal linha de ensinamento de Jesus era fazer a vontade do Pai. E isso nos levará a humanidade inteira para a Luz e Vida. Então, eu concordo. É só quando entrarmos em Luz e Vida, teremos a humanidade terá outra expressão vibratória, aí ela vai conseguir fazer o contato. Mas, por outro lado, eu concordo também que no processo individual, ele vem para quem se alinha com o divino. Não me lembro, mas ele fala alguma coisa que que o pessoal que lê a Bíblia, os pastores, eles usam muito aquela questão de que um dos apóstolos, o evangelista, falou que ele viria do mesmo jeito que ele foi. No livro de Urântia tem algum comentário sobre essa questão? Não me lembro disso. Não fala. Também não lembro disso, não. Não que ele vem na carne, não. Não, ele deve vir, mas quando o planeta estiver em Luz e Vida, a gente já vai estar muito mais evoluído com a genética, né? Porque logo no primeiro mundo de Luz e Vida, você faz a expurgação genética de uma forma mais forte, a gente já vai estar muito mais evoluído. Então ele vai vir por uma forma muito mais sutil, né? E obviamente que ele vai aparecer para todo mundo. Eu não vejo por que não apareceria. E outra coisa, desculpa, pode falar. Não, e você entenda que eu sei que é um dos grandes mistérios como um ser dele vem para a Terra, mas eles têm ele tem essas técnicas todas, porque a fé é uma técnica, tudo é uma técnica do universo. Então eles têm capacidade, Jesus vem como quiser.
Se você lembrar, quando Jesus apareceu para os apóstolos, principalmente, os mecanismos dos apóstolos da visão foram ajustados para poder ver Jesus. Então, se for o caso dele... Mais de 1.000 pessoas. Então, se for o caso disso, toda a humanidade vai poder vê-lo, mas eu duvido que ele não possa vir em carne. Tudo bem que vai ter que abaixar a vibração dele, mas ele é o Senhor do Universo, ele entendo que, como tendo a soberania, ele possa fazer, né, não muitos... O que ele quiser, mas ele vai respeitar as técnicas, porque precisa de técnica, né? Até para se mover quando ele não está com a ministra, ele também tem que se mover de maneira convencional. Isso que é interessante. Exato. E um ponto é que, assim, se a gente... Desculpem. Eu vi em algum lugar no livro que ele não vai voltar em carne, tá? Eu não sei aonde, agora não me lembro. Não. Tem que pesquisar. Eu acho que o livro não fala nem que carne. sim, nem que não. Só um pouquinho, o Franklin está com a mão levantada, vamos ver Sim. se... E a Ivani quer falar também há tempo já. Eu posso falar antes dele, é só uma complementação. O que nós deveríamos nos perguntar, o que é estar em luz e vida? Como seria a nossa frequência? Qual a elevação do nosso estado consciencial que poderia proporcionar, né, se a gente responder isso, que pode proporcionar um contato mais direto com ele. Isso tem que ser transformado, Ivanil, isso tem que ser feito. Assim como os apóstolos conseguiram ver ele depois da morte física, e ele já como um ser mononcial, essa vibração não é natural nossa, ela tem que ser colocada como uma técnica a ser resolvida para que seja possível. Eu acredito dessa forma. Não Sim, é a nossa elevação. Nós não encontramos uma resposta adequada. Eu não encontrei agora no livro não. o que é estar em luz e vida. Isso mesmo. Portanto, vós faríeis muito bem em desassociar o retorno pessoal do Mestre à Terra de toda e qualquer época ou evento estabelecido. Estamos certos apenas de uma coisa: ele prometeu voltar. Nenhuma ideia temos sobre o que ele irá cumprir quando ele irá cumprir essa promessa, nem em combinação com qual acontecimento isso se dar-se-á. Até onde sabemos, ele poderá aparecer na Terra qualquer dia, e poderá não vir até que tenham passadas as eras umas após outras, e que hajam sido devidamente julgadas pelo corpo dos seres irmãos, os filhos do paraíso. Interessante, né? Porque está aberta a possibilidade. E a última frase, antes da gente partir para o próximo, o segundo advento de Micael na Terra é um acontecimento de um valor sentimental imenso, tanto para os seres intermediários quanto para os humanos. Por outro lado, contudo, ele não seria de importância no momento presente para os intermediários. E não seria de importância prática maior para os seres humanos do que algo como o evento comum da morte natural, que precipita tão subitamente o homem mortal no abraço imediato daquela sucessão de eventos do universo que levam diretamente à presença desse mesmo Jesus, o governante soberano do universo. Os filhos da luz estão todos destinados a vê-lo, e não tem a menor importância se nós formos até ele ou se por acaso ele vier primeiro até nós. Estejais, portanto, sempre prontos para recebê-los na terra, como ele está pronto para acolher-vos no céu. Aguardam a sua vinda gloriosa, isso tem muito a ver também com luz e vida, ou as suas vindas repetidas mesmo, com muita confiança, mas ignoramos completamente o como, o quando e em ligação a qual evento ele poderá surgir. Então, daqui, assim, só para fazer um apanhado de tudo que foi dito, nem os seres sabem, nós não sabemos, como o próprio Damolin trouxe, quando Jesus foi aparecer para os apóstolos, ele utilizou diversos mecanismos para que ele se tornasse visível aos olhos deles. Então, nada impede que alguma técnica seja aplicada para que nós pudéssemos vê-lo, mesmo na carne. Também não há nada no livro que negue que isso possa vir a acontecer. Porém, não tem nada que colabore com esse pensamento. Então, a ideia de luz e vida, por enquanto, parece ser a mais plausível, né? A gente, e assim, uma coisa importante, se a gente colocar uma linha do tempo, desde
desde o início dos tempos até, desde o início do Andon e Fonta até hoje, todo mundo, sem exceção, na sua linha do tempo, vai acreditar que alguma coisa vai acontecer na época dele. Não é possível, né? Que justo na minha época que eu estou vivendo hoje, né? Eu com essa limitação de vida que eu tenho aqui, eu não vou presenciar, como assim não? Então, a gente vai criando narrativas que colaboram com aquilo que a gente acredita que vai acontecer de acordo com as expectativas de cada um, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a gente for olhar na linha do tempo, Jesus veio há muito pouco tempo. Se você for olhar a linha do tempo como um todo, ele pisou na Terra ontem, né? Então, esperar que ele apareça agora não necessariamente pode refletir a realidade, né? O que mais o livro fala do que possa vir a acontecer, né? Além dos outros eventos que eu falei, Melquisedeque, Jesus, um filho da Trindade e assim por diante. Outra visitação. Eu vi um material hoje, esse material eu vi hoje, na verdade não foi hoje, eu vi um dia desses, mas eu achei ele hoje, que eu já tinha lido, ficou na minha cabeça, e eu encontrei da Universidade Urântia, que eles fazem um estudo, uma coletânea bem séria dos estudos de Urântia, e eu pelo menos lendo o livro, já li o livro algumas vezes, e já sou leitor do livro há bastante tempo, eu nunca me dei conta dessa fase. É engraçado, né? Às vezes a gente lê e às vezes coisas passam desapercebido, né, no olhar. Esse foi e para mim parecia uma coisa nova que eu estava lendo, né? E agora, a respeito das atribulações de Jerusalém, isso aqui é um trecho de Jesus, tá, gente? Sobre as quais vos falei, mesmo essa geração não passará antes que minhas palavras se cumpram. Mas a respeito da época do retorno do Filho do Homem, ninguém no céu ou na terra pode presumir falar. Ou seja, Jesus, quando estava aqui, disse isso, né? Ele mesmo disse que a época do retorno do Filho do Homem, ninguém no céu ou na terra pode presumir falar, né? Mas deveríeis ser sábios a respeito do amadurecimento de uma idade. Deveríeis estar alerta para discernir os sinais dos tempos. Vós sabeis que quando a figueira mostra seus tenros galhos e folhas, é porque o verão está próximo. Do mesmo modo, quando o mundo tiver passado pelo longo inverno de mentalidade materialista e já discernirdes a vinda da a primavera espiritual de uma nova dispensação, deveríeis saber que se aproxima o verão de uma nova visitação. Olha que interessante, ele fala de uma nova visitação, ele não diz qual é essa visitação, se é o Melquisedeque, vice-regente, se é ele próprio. Inclusive, ele não fala que ele é próprio, né? Porque se fosse ele próprio, talvez ele dissesse. Então, que interessante, ó. Tiver passado pelo longo inverno, ou seja, quando nós tivermos passado pelo longo inverno de mentalidade materialista e já discernirdes a vinda da primavera espiritual de uma nova dispensação, deveríeis saber que se aproxima o verão de uma nova visitação. Olha que interessante. É interessante, eu também vou fazer eu estava achando que ele estava falando do Espírito da Verdade, né? E aí eu comecei a olhar os documentos anteriores, o contexto, e não é. Realmente ele está falando de uma visitação, né? Bom, tempo de julgamento, né? Então aqui eu coloquei uma linha do tempo, que eu acho que é importante a gente ter essa linha do tempo em mãos, porque desde da administração de Lúcifer, início da rebelião, tempo em que os seres ficaram livres para tomar suas decisões, fim da rebelião, primeira instância de julgamento, a prisão de Satã, aqui, falando um pouco da rebelião de Lúcifer, desculpa que esse slide era para estar lá em cima, eu me confundi, mas basicamente aqui eu ia fechar o assunto de que
a gente está falando aqui do tempo de Urântia, tem um padrão do universo, então assim, esperar que o julgamento aconteça dentro de um período que a gente acredita que seja também não faz sentido, né? O primeiro julgamento o primeiro julgamento que o livro relata já aconteceu há relativamente pouco tempo, né? Que foi a época da vinda do livro. Então, realmente, gente, não dá para a gente afirmar. E se a gente olhar a linha do tempo total, né, como eu já falei, né, desde o estabelecimento da vida da vida inteligente na Terra com Dom Fonta até hoje, se a gente for olhar todo o cronograma, é pouco provável que a gente vá ver nesse cronograma todo tudo aquilo que a gente está lendo. Esse livro não foi escrito para nós. Entendeu o que eu estou falando? Ele não foi escrito para só nós, só a nossa geração, só esse recorte do qual a gente faz parte. Ele foi escrito para 1000 anos. Ele foi escrito para o universo. Então, não tem como a gente querer ver esses acontecimentos de uma forma dura e falar, não, isso vai acontecer agora, não, porque não é assim. A leitura, ela tem que ser vista num panorama maior, porque a gente tem que lembrar que nós estamos sendo vistos num panorama maior. Então, eu acho que seria pretensão da nossa parte, sempre vi dessa forma, me desculpem, quando as pessoas elas querem inserir dentro desse contexto, dentro desse cronograma, eventos que o livro, que nem os seres supramortais sabem, né? Então, seria um pouco disso. E para fechar, né, toda essa questão, afinal, nós estamos sozinhos? Porque a gente está falando de isolamento, né? A palestra fala disso, né? Eu falei em várias perspectivas do isolamento, mas afinal de contas, no final das contas, nós estamos realmente sozinhos, né? Será que esse isolamento que a gente acredita que a gente está é realmente a verdade absoluta? Então, sobre o isolamento, o livro fala, à primeira vista, poderia parecer que Urântia e os mundos isolados semelhantes sejam por demais desafortunados por haverem sido privados da influência da presença benéfica de personalidades supra-humanas, tais como um príncipe planetário, o filho e uma filha materiais. Entretanto, o isolamento dessas esferas proporciona às suas raças uma oportunidade única para o exercício da fé e o desenvolvimento de uma qualidade especial de confiabilidade cósmica, uma convicção que não depende à vista nem de qualquer outro aspecto material. Pode ser que isso finalmente acarrete o resultado de que as criaturas mortais provenientes dos mundos em quarentena, em consequência da rebelião, sejam extremamente afortunadas. Descobrimos que tais seres ascendentes, muito cedo, são confiadas inúmeras missões especiais de empreendimentos cósmicos, para a realização das quais uma fé inquestionável e uma confiança sublime sejam essenciais. Em Jerusalém, os seres ascendentes desses mundos isolados ocupam um setor residencial deles próprios e são conhecidos como os agodonteiros. Essa palavra significa criaturas evolucionárias de vontade que podem acreditar sem ver, que perseveram quando isoladas e que triunfam sob dificuldades insuperáveis, até mesmo quando isoladas em solidão. Esse agrupamento funcional de agodonteiros perdura em toda a ascensão do universo local e na travessia do superuniverso. Desaparece durante a permanência em Avona, mas reaparece prontamente quando do alcançar do paraíso perdura, em definitivo, nos corpos mortais de finalidade. Tabamantia é um agodonteiro com status de finalitor, havendo sobrevivido de uma das esferas em quarentena envolvidas na primeira rebelião que aconteceu nos universos do tempo e do espaço. Outra parte, durante toda a carreira até o paraíso, um esforço até seguido da recompensa, exatamente como resultado se segue as causas. Tais recompensas distinguem o indivíduo da média, estabelecem um diferencial entre as experiências da criatura e contribuem para a versatilidade da sua atuação última no corpo coletivo dos finalitores. Então, quando a gente vai parar para pensar o porquê nós estamos isolados, somos desafortunados, poderíamos estar com seres supramortais e tudo mais, Deus tão sabe que nós somos desafortunados que mandou Micael para cá.
Então, eu acho que nós temos que abraçar essa oportunidade de confiabilidade cósmica que teremos, né, por acreditar em Deus piamente, sem ter o visto, né, e sem ter tido contato com nenhum ser supramortal, porque isso tem uma validade cósmica que talvez a gente não tenha noção agora, tá? E, apesar disso, o vosso planeta é membro de um enorme cosmo. Vós pertenceis a uma família quase infinita de mundos, mas vossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada, com tanto e tal amor, que é como se ela fosse o único mundo habitado em toda a existência. Então, para mim, isso já tira um pouco do peso desse isolamento, né? E quais são as perspectivas futuras do isolamento? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas perspectivas futuras, porque no caso da rebelião de Lúcifer, até mesmo como os colegas aí já trouxeram, tem a questão da comunicação, o que seria essa comunicação, então eu desmistifiquei um pouco essa ideia de que teremos contato com outros planetas, não é bem isso, tá? São circuitos, né, de comunicação de seres supramortais com outros universos e com outras esferas que não fazem parte da nossa direta. Agora, se isso vai ter alguma influência, o fim da rebelião de Lúcifer vai ter alguma influência com relação à nossa comunicação terrena, a gente não sabe. Conjecturo que não, né? Porque o livro é muito claro e a experiência que foi falado lá no início já desmonta um pouco disso. A chegada de um filho instrutor da Trindade, tudo indica que possa vir a acontecer realmente em Luz e Vida, né? Ou perto de Luz e Vida, mas como somos um planeta experimental, um planeta com tantos desvios, isso é um pouco incerto. Então, dentro do cronograma total, né, geral, isso não faz muito sentido agora. E a vida do príncipe planetário vice-regente de Urântia, que seria, talvez, na minha opinião, a mais factível de todas, né? Ela, para mim, é um pouco vaga, porque a gente recebeu o livro há muito pouco tempo. Gente, não chegou nem a 100 anos. Não chegamos a 100 anos com o livro ainda. A gente está engatinhando. E aqui, todos vocês que estão no trabalho, né, com a associação, seguindo com o trabalho, sabe o quanto é difícil, né? Formação de grupo de estudo, levar a máquina toda nas costas. A gente está começando, a gente está engatinhando, dando os primeiros passos. Então, a expectativa de receber um príncipe planetário, sendo que o livro foi dado para a gente agora, a gente está com uma missão. A gente tem uma missão, né? É algo que tem que ser ver com cuidado. E a volta de Micael, como todo mundo falou, e como a maioria aqui concorda, provavelmente acontecerá em momento de luz e vida, apesar de que isso não é certo, né? Nem os seres supramortais sabem, muito menos nós. Então, esse foi o recado. Então, o que a gente tem aqui de revelação e o que a gente deve ter como perspectiva agora, o que está no nosso momento aqui é o livro. E a fé, né? A fé é o que nos movimenta agora.